E aí tem mais duas que a gente vai ver junto no curso. Resolução 515, ela foi publicada em maio de 2019, e o que ela traz para nós? Os procedimentos de inspeção, bem como quais são a relação de itens proibidos para embarque na aeronave. Quando a gente transporta esses itens como bagagem de mão, a gente vai vê-la durante o nosso curso também com mais profundidade. E para fecharmos o pensamento dos regulamentos publicados pela ANAC, a última resolução que eu trago para vocês é a Resolução 461. Resolução 461 entrou em vigor em meados de 2018 e o que ela traz para nós, o que ela versa? Procedimento de embarque de passageiro armado, bem como o transporte de passageiros sob custódia. Ribeiro, passageiro armado em voo? A gente tem isso? A gente tem passageiro sob custódia em voo? Temos. É sempre um transporte feito de forma discreta, mas a gente vai se aprofundar mais para frente sobre isso. Para todos os aeronautas, existe a importância da consciência situacional. Independente se você é aviador ou se você é comissário, é muito necessário que a consciência situacional esteja presente. E para a área VSEC, a gente tem exatamente o mesmo. Não dá para esperar acontecer para a gente simplesmente decidir as ações que a gente vai tomar. Portanto, eu vou apresentar agora o plano de segurança, que fica sob custódia do operador do aeródromo. Então, antes de entrarmos no plano, vamos trabalhar as classes de operadores de aeródromo. Os operadores de aeródromo são divididos em 4 classes. O que eles abrangem, né? Que tipo de divisão é essa? Essa divisão é feita por tipo de serviço e número de passageiros processados. Então, para a área de Security, para a área VSEC, os aeroportos são divididos em AP0. É um aeródromo onde você não tem aviação comercial regular. Você tem aviação geral, táxi aéreo e aviação comercial, no máximo, na modalidade fretamento. Ela vai ter umas determinadas medidas de segurança para serem estabelecidas. Agora a gente vai trabalhar a AP1, a AP2 e a AP3. As 3 classes estão relacionadas a aeroportos que recebem aviação comercial regular. Qual a diferença entre elas, portanto? A quantidade de passageiros processados pela média aritmética dos últimos 3 anos. Ah, Ribeiro, média aritmética? Você está de brincadeira? Não tem... Relaxa. Média aritmética nada mais é que a soma da quantidade de passageiros anual. Então, como são 3 anos o alcance que a ANAC quer computar, eu pego, vou usar um exemplo, no ano de 2015, quantos passageiros eu tive processados naquele aeródromo? Tantos. Em 2016, quantos passageiros eu tive? Tantos. Em 2017, quantos passageiros eu tive? Outros tantos. Eu vou somar esses 3 números e vou dividir por 3. A partir daí eu vou ter uma média aritmética dos últimos 3 anos dos seus passageiros processados. Voltando aqui, o AP1, portanto, é o aeroporto que tem a média aritmética dos passageiros processados inferior a 600 mil passageiros. A classe AP2 é a média aritmética dos últimos 3 anos, mas esse resultado dessa conta, dessa média, ela deu entre 600 mil passageiros e 5 milhões. A partir daí você está operando um aeródromo classe AP2. E caso a média aritmética exceda 5 milhões de passageiros processados, você está trabalhando no aeroporto AP3. E essas regras vão variando. E quando a gente fala de AVSEC, quanto maior a quantidade, o aeroporto, ou quanto maior a quantidade de passageiros processados, mais rigor a gente vai ter no aspecto AVSEC, mais cuidado a gente tem que ter para proteger a aviação civil contra atos de interferência ilícita. O operador de aeródromo, portanto, a partir do momento em que ele se definiu a sua classe, ele vai elaborar um plano de segurança aeroportuário. Esse plano de segurança, ele precisa ser apresentado para a ANAC homologar e considerar que está de acordo com o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil. E o que ele coloca nesse plano? O que ele põe nessas informações? Ele vai basear tanto o aspecto de infraestrutura quanto o aspecto de recurso humano. Porém, qual o foco dele na
edição ou na produção desse PSA? Proteger contra os 7 atos de interferência ilícita que nós vemos. Então, no PSA deve constar informações gerais do aeródromo, do seu operador, a descrição detalhada da infraestrutura, quais são os equipamentos de segurança utilizados na área VSEC, tipo, quantidade, localização, as medidas e os procedimentos de segurança empregados nesse aeródromo. Então, quando a gente fala do programa de segurança aeroportuária, existem planejamentos que a gente faz visando impedir atos de interferência ilícita. E um desses planejamentos é o PSTAV. O PSTAV é o Plano de Segurança para Transporte Aéreo de Valores. São regras, são horários definidos, são posturas para impedir que, se você transporta valor em aeronave com passageiros, utilizando seus porões, se ela será assaltada ou não. Quando a gente fala de plano de contingência, eu vou pegar todos os atos de interferência ilícita, que é o PCA, eu vou pegar todos os atos de interferência ilícita e vou, dentro desses atos, pensando nesses atos, melhor dizendo, o que eu vou fazer caso um ato aconteça. Então, eu tenho uma aeronave sequestrada em solo. Onde essa aeronave vai estacionar? Para quem eu ligo? Quem são os grupos que vão atuar? Como que eu comunico com o operador? Como que eu falo com a imprensa? Como que a gente faz cordão de isolamento? Então eu faço todo esse planejamento anterior ao problema. Além desses, eu tenho o Programa Nacional de Instrução. Então, como que eu vou formar os meus profissionais? Além disso que nós acabamos de ver, que é o plano de contingência, nós temos o Programa de Instrução em AVSEC. O que é esse Programa de Instrução em AVSEC? Que tipo de curso eu vou colocar para o meu profissional? Então, eu tenho uma série de profissionais da AVSEC. Quais cursos eu vou colocar? Quais cursos são obrigatórios? Quem vai dar esse curso? Isso precisa ser pré-estabelecido. A ANAC tem que ter ciência que o fator humano será trabalhado durante a concessão daquele aeroporto, durante a operação daquele aeroporto. E para a gente fechar o que se encontra dentro do programa de segurança, a gente tem o programa de controle de qualidade. O que o programa de controle de qualidade faz? São ações já pré-definidas para garantir que a gente está mantendo a segurança do aeródromo nos moldes do Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, Contratos de Interferência Ilícita, o PN-AVSEC. E aí, pessoal, qualquer aeródromo público deve ter todos esses planos e programas para operar de forma regular? Para responder sua pergunta, dentro da RBAC 107, lá no final dela, que tem caráter público, vocês podem consultar e visualizar junto com vocês. Inclusive, aconselho que assim o faça. Você tem, no final desse regulamento, um apêndice, o apêndice alfa. O apêndice alfa, ele define atividade e operadores, e ali ele trabalha o que é aplicável e o que não é aplicável para cada operador. Então, uma vez você administrando um aeroporto, você consulta sempre essa tabela para ter certeza quais ações eu devo ter e quais ações eu não preciso ter, dependendo do meu aeródromo. Vamos trabalhar agora os operadores aéreos. Juntos, nós já vimos como são divididos os operadores de aeródromo. Então, quando estou em um aeroporto, qual é a divisão na forma de tratar a área de security. E agora a gente vai ver junto os operadores aéreos e como eles são divididos. O universo dos operadores aéreos, eles são divididos em 6 classes. Classe 1. A classe 1 se refere ao o operador aéreo que trabalha com serviço privado. Ribeiro, traz um exemplo para mim de serviço privado. Serviço privado, Vale do Rio Doce, Petrobras. Petrobras e Vale, elas têm um serviço delas específico para levar os seus funcionários. Então, para retirar os funcionários da sua plataforma, muitos aviadores de helicóptero já sonham em entrar nesse tipo de ramo, 15 dias trabalhando, 15 dias de folga, um salário muito bom. Então, existe muita propensão disso e é um serviço aéreo privado, porque a Vale ou mesmo a Petrobras trabalha especificamente para ela. Isso é o operador aéreo classe 1. Operador aéreo classe 2, aí ele tem uma variação. Você tem o classe 2 alfa e o classe 2 bravo. Classe 2 alfa, aquele que explora serviço aéreo especializado público. Então é uma aeronave que presta um serviço especializado público. Exemplo de serviço especializado público:
a 1.000. A 1.000. Ah, Rafa, mas é particular. Não tem muito a ver. O foco da 1.000 aqui é auxiliar o público e, óbvio, você não tem convênio. O que você faz quando pega uma aeronave da 1.000? Você paga. Logo, o convênio te permite utilizar sem você ter o ônus. Mas o serviço da 1.000, por ser um serviço de saúde, é um serviço público. E qualquer brasileiro pode ter acesso. Quem tem convênio, não paga. Quem não tem convênio, vai precisar pagar aquele tipo de serviço. Isso é o operador classe 2 alfa. E o classe 2 bravo? Aquele que explora serviço de táxi aéreo. Então, se você vai trabalhar como aviador em uma empresa que trabalha especificamente com táxi aéreo, você acabou de entrar no operador aéreo classe bravo, é quando a gente trabalha as classes da ANAC. Classe 3. Classe 3 a gente está trabalhando operadores aéreos nacionais que trabalham exclusivamente com carga. Quando eu me refiro a nacionais, eu não estou me referindo ao tipo de operação, se é um voo doméstico ou um voo internacional, mas a origem da empresa. Então, quando eu trouxer para vocês classe 3 nacional, eu estou falando de Sideral, eu estou falando de Latam Cargo, que são empresas que são brasileiras, que fazem voos domésticos ou internacionais. Então, elas, por serem brasileiras, por serem nacionais, se encaixam na classe 3. Regressando aqui, trazendo para vocês a classe 4. Classe 4 também tem duas variações. A classe 4 alfa e a classe 4 bravo. A classe 4 ela se refere a operadores aéreos que trabalham com passageiros e carga. Classe 4 alfa, que operam equipamentos de até 30 assentos. Classe 4 bravo, que operam equipamentos acima de 30 assentos. Então, classe 4 alfa, a gente poderia buscar algumas empresas que têm voo regular, comercial, mas são, no geral, mais regionais. Então, tem muito no norte, tem muito, principalmente para você poder compreender todo o espaço do estado do Amazonas, Macapá, Belém. Quando eu falo de 4 bravo, aí eu estou me referindo a Latam, Gol, Azul, que são empresas que voam equipamentos com mais de 30 assentos, exploram dentro daquele equipamento a cabine de passageiros e também o seu porão de cargas, transportando carga e passageiro. E são empresas nacionais. Classe 5. Classe 5, eu estou me referindo a empresas que trabalham exclusivamente com cargas, contudo, são empresas estrangeiras. Então eu traria para vocês DHL, eu traria para vocês FedEx. E quando a gente trabalha classe 6, eu estou me referindo a empresas que exploram passageiros e carga no mesmo avião, porém também empresas estrangeiras. Então eu estou falando de British Airways, eu estou falando de Lufthansa, eu estou falando de United, eu estou falando de American, que são empresas que voam para cá, exploram seus aviões passageiros e cargas. Os operadores aéreos, eles também têm o seu programa de segurança. Chama PSOA, o Programa de Segurança do Operador Aéreo, porque a gente também precisa de planejamento. Mas os moldes desse programa, eles são definidos pelo nosso órgão regulador, que é a ANAC. Ele publica na instrução suplementar da RBAC 108 como executar, como produzir, como manter o programa de segurança dos operadores aéreos. Caso o operador aéreo pretenda implementar qualquer tipo de medida adicional, ela precisa comunicar à ANAC de qualquer tipo de alteração. E aí a ANAC avalia se mantém seguro, se não mantém seguro, se está correto, se não está correto, aprova ou não esse plano. Lembrando, claro, que esse meio alternativo, ele não pode negligenciar de forma nenhuma os mínimos de segurança estabelecidos pela